Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Daiane e se você não me conhece, então saiba um pouquinho da minha história muito resumida. Eu tenho transtorno bipolar tipo 1, já faz uns 8 anos que eu fui diagnosticada. Já fui internada na clínica psiquiátrica 2 vezes, eu tenho 3 filhos, um lá no céu, a Elizabeth de 3 anos e a Cecília de 1 ano. Já fiquei estável algumas vezes e é o que eu vou contar aqui neste vídeo. Já faz alguns meses, na verdade praticamente 1 ano, que eu estou estável. Quer dizer, estava. Agora estou novamente. Eu já não sei mais o que é estável e o que não é. A gente muda muito de humor, a gente varia o tempo todo. E quando a gente tá estável, a gente não fica também retinho, né? A gente fica triste, a gente fica feliz. Só que também na instabilidade, dá pra perceber que isso é uma montanha-russa muito grande. Não é só a tristeza, é aquela que você quer morrer. Não é só a alegria, é aquela que você quer fazer loucuras. Dá pra perceber um pouco a diferença. Eu ia gravar um vídeo com este seguinte tema: a paz da estabilidade e a saudade da montanha-russa. Mas eu passei por alguns dias muito terríveis. E eu coloquei um será nessa frase, porque será mesmo que a gente sente saudade da emoção da hipomania e da depressão? Porque eu achava que sim. Então, nesse tempo que eu tava estabilizada, que eu tô na verdade, porque eu só passei por alguns dias difíceis nesse momento, que foram muito difíceis, que me lembraram da instabilidade, eu fiquei me questionando, mas será mesmo, Daiane, que você quer voltar pra instabilidade só porque não tem emoção quando você está bem, quando você está normal? Porque convenhamos, é uma aventura quando a gente tá em hipomania, quando a gente tá em mania. A gente gosta de estar em hipomania, a gente gosta de estar em mania. Lógico que, assim, tem mania grave, que chega a delírios e precisa de ir até internação, mas no momento que a gente tá vivendo ali, a gente tá ali naquele momento, a gente tá vivendo, a gente tá alegre, a gente tá feliz. Então todo mundo no mundo inteiro quer ficar feliz, não é verdade? E a gente fica super feliz na hipomania, na mania. Mas quando vem a depressão, a gente cai. E a gente cai muito fundo. E não dá pra negar que sempre depois de uma hipomania, sempre depois de uma mania, vem uma depressão. Mas na hipomania a gente tá feliz. Então é aquela emoção o tempo todo. E na estabilidade não tem essa emoção o tempo todo. A vida é normal, a vida é assim, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas do dia a dia. E é tudo normal, simplesmente tudo normal. Lógico, você fica triste por algumas situações, você fica feliz por outras situações, mas não é aquela montanha russa, não é aquela emoção total que a gente tem quando a gente não tá bem, né? Quando a gente tá instável. Eu estava dessa forma. Meu Deus, que chata essa vida. Eu quero entrar na hipomania de qualquer forma. Já sei, eu vou parar de dormir, eu vou parar de tomar medicamento, eu vou fazer alguma coisa pra entrar na hipomania, porque eu quero ter criatividade de volta, eu quero estar super feliz de volta, eu quero emoção de volta. E aqui na estabilidade é tudo normal, desse jeito. Mas não foi sempre assim, todas as vezes que eu estive estável. Então, durante todos esses anos, né, que eu falei que foram 8, 9 anos mais ou menos, eu fiquei estável algumas vezes e fiquei instável algumas vezes, muitas vezes na verdade. A primeira vez que eu fiquei estável, depois de muitos anos em depressão, eu fiquei super bem, eu fiquei uma pessoa calma, foi a primeira coisa que eu senti quando eu comecei a tomar o lítio, e eu fiquei assim por 1 ano inteirinho, e eu tava fazendo pós-graduação, então eu tinha essa meta de terminar a pós-graduação, e eu fiquei super bem durante esse ano, mas aí eu parei os medicamentos pra tentar engravidar, entrando em hipomania, depois entrei em depressão profunda, aí depois eu fiquei estável de novo por mais 1 ano, aí perdi o bebê, mas continuei estável porque eu voltei logo às medicações. E eu fiquei mais ou menos 1 ano de novo. Eu acho que eu nunca passei de 1 ano estável, depois que eu recebi o diagnóstico. Daí eu engravidei da Elizabeth. Daí ela nasceu, passou apenas uns 3 meses, eu já entrei em hipomania, entrei em depressão, entrei em fase mista, e foi quando eu fui internada pela primeira vez. Aí eu fiquei bem novamente, e dessa vez que eu fiquei estável, depois que a Elizabeth nasceu, eu trabalhei normalmente, eu continuei os meus projetos, eu fiquei uma pessoa bem, não tava com esse negócio que eu tava ultimamente, querendo sair da instabilidade. Nunca tive isso em nenhuma dessas minhas estabilidades. Aí, eu fiquei grávida, né, Cecília nasceu, e daí eu fiquei mal, né, de novo, como sempre porque é mexido, né, nos medicamentos e isso acaba atrapalhando. Eu acho que quando encontra a combinação certa dos medicamentos, pra mim tem que continuar a vida inteira, porque quando mexe, pelo menos comigo, sempre deu problema. Que nem da vez que eu tava tomando Latuda.
nada, por um sintoma bem pequenininho, foi aumentada a dose. E quando aumentou a dose, eu fiquei com irritabilidade, que foi terrível. Veio o pós-parto, as medicações ainda não estavam ajustadas e eu tive algumas crises até que ajustou a medicação e eu fiquei estável, e fiquei estável desde o ano passado até agora. E nessa estabilidade foi diferente, porque como eu falei nas outras, eu super aceitei, eu estava feliz, eu estava, meu Deus, eu tô estável, isso é muito bom. Eu acho que na época eu estava provavelmente lembrando, tendo uma lembrança muito boa de como é ruim estar instável. Nessa eu tive essa sensação diferente. Eu esqueci completamente como é uma depressão, que estraga a sua vida, estraga a vida das pessoas que estão à sua volta. Então o que aconteceu? Para eu mudar o vídeo e colocar um será na frente. Bom, teve que alterar algumas medicações por causa de algumas coisas. Eu entrei em uma depressão. Durou praticamente uma semana. Eu fiquei com pensamentos suicidas. Eu queria ficar na cama e não levantar mais. Eu não tinha vontade de fazer mais nada. E isso é horrível. Simplesmente você perde o sentido de viver. Você perde a esperança. Então eu pensei, é isso que você queria? Porque é uma consequência. Eu tenho isso de estar bem e daí começar a fazer um monte de coisa e querer que todas as coisas sejam feitas. E é lógico que isso meio que acaba entrando em uma pequena mania. E mesmo assim, depois que você ficar frenético e não descansa, eu acho que isso pro bipolar, mesmo que você esteja estável, isso é mais intenso na gente. Porque eu acho que todo mundo fica agitado, todo mundo muitas vezes não descansa, só fica trabalhando, fazendo as coisas. E às vezes não gera tanta repercussão, né? Mas na gente acaba gerando mais repercussão. Mesmo a gente tomando os medicamentos. Eu acho que a gente é mais sensível às emoções, aos sentimentos. Então eu acho que veio de novo uma sobrecarga, como sempre vem, e vem uma leve depressão, aí eu melhoro disso, e daí eu entro em hipomania de novo, sempre esse ciclo vicioso. Mesmo assim, estável, eu ainda tenho essas nuances de fazer mil coisas e depois ficar sobrecarregada, que muitas vezes não é nem mania nem depressão, mas nesse caso, pra mim, foi depressão. Falo uma semana, porque hoje eu acordei bem. Ontem de manhã foi terrível, eu tava mal mesmo, eu queria ficar na cama, eu não queria mais levantar, eu estava planejando isso. Você fica planejando isso o dia inteiro, você não pensa em outra coisa a não ser ficar na cama e ficar deitado. O meu marido falou, faz alguma coisa, não fica parada que é pior, se você deitar na cama é pior. Aí eu falei, mas eu não sei o que fazer, eu não quero fazer nada. Ele falou, você quer que eu fale o que é pra você fazer? Aí ele falou uma sequência de coisas pra eu fazer, 3 coisas. Aí eu falei, eu não quero, eu não consigo. Mas eu fui lá, me esforcei e consegui fazer as 3 coisas. Depois disso, eu fiquei melhor. E quando eu tava com dor de dente, eu pensei, cara, eu tô morrendo de dor de dente, mas essa dor física é 1000 vezes menor do que a dor psíquica. E eu dormi. E quando eu acordei sem esses pensamentos. Eu quis levantar da cama. Diferente de todos esses dias que eu não queria levantar da cama, que foi muito difícil. Eu levantei e fiquei bem. Eu acho que a medicação acabou fazendo efeito. Como foi mudado, foi mexido na medicação e faz mais ou menos uma semana que isso aconteceu, provavelmente foi a medicação. E muita gente escreve aqui no canal, né, falando pra eu me livrar das medicações, porque Jesus liberta, você tem que aceitar Jesus. Gente, eu já aceitei Jesus. E nesses dias eu clamei muito, pedindo para que Deus me livrasse disso e pedindo perdão por todos os pensamentos que eu tive, pensamentos horríveis, pensamentos de morte. E acredito que ele me atendeu. Só que ele me atendeu usando de um método, os medicamentos. Porque faz todo sentido, uma semana certinho que foi mexido na medicação. Eu posso dizer que sim, Jesus me libertou, mas foi através do medicamento. Então, hoje que eu estou bem, eu devo ser muito grata por isso. Porque quando a gente tá estável, a gente esquece de como é terrível não estar estável e de que a vida precisa ser vivida. Seja ela no tédio, seja ela na normalidade, a gente tá vivendo. A gente não quer morrer. É lógico que a mania é uma coisa maravilhosa, mas como eu gravei em outro vídeo, ela é muito perigosa. É como se, deixa eu achar algum exemplo aqui, você queira andar numa velocidade muito rápida, numa pista super perigosa, é aquela aventura, você tá muito feliz, você tá empolgado, mas
logo ali na frente tem um barranco. E você pode cair, e pode cair muito fundo, e pode cair bem feio. E é assim, a mania e a depressão. Na verdade, nesse exemplo, não é que você pode cair nesse buraco, você vai cair nesse buraco. Então, se você está na estabilidade, agradeça todos os dias que você abrir os olhos e não ter pensamentos suicidas. Esse é o momento que a gente precisa agradecer. Porque, como eu falei e repito, a depressão destrói vidas. A nossa vida e destrói a vida das pessoas que estão do nosso lado. Esse que é o pior. Tentar lembrar de como é terrível a depressão. Então, como solucionar este problema além de tentar ser grato? A minha psicóloga sugeriu para eu ter uma meta. Uma vez que eu fiquei estável, eu tava fazendo pós-graduação. Então eu tinha essa meta de estudar, de passar na pós-graduação. Depois eu tava tentando engravidar. Então eu tinha outra meta, engravidar. E dessa vez, eu não tive nenhuma meta concreta, assim. É claro, eu tenho minhas filhas para cuidar, mas não é assim aquela meta que você coloca um objetivo claro e você tenta seguir. Como eu lembro das outras vezes, ajudou bastante. Ter assim uma qualidade de vida e ter pequenas metas durante o dia. Eu vou fazer academia todos os dias. Eu vou me alimentar bem todos os dias. Então, ter pequenas metas eu acho que também ajuda. E ter essa meta grande para poder seguir nessa jornada de estabilidade que não tem tanta emoção. Eu voltei a ficar bem e acredito que eu vou continuar bem. E até acredito que eu não perdi essa estabilidade. E falar que eu deixei de ficar estável porque eu passei uma semana em depressão, eu acho que é muito injusto comigo. É uma vitória estar bem hoje. Eu poderia ainda estar em depressão. Então eu digo pra mim que eu estou estável, mesmo tendo passado por dias muito difíceis e que não foram só dias difíceis como a gente tem na estabilidade, de fato foi uma depressão. Não tem como uma pessoa normal ter tantos pensamentos suicidas assim, né? Como eu acabei de explicar nesse vídeo como eu estava. Eu acredito que eu aprendi de um jeito bem difícil, mas eu aprendi a ser grata por estar bem. E entendo que a estabilidade é uma graça, mesmo que seja monótona, seja do jeito que for, ainda é uma coisa que você vive e você não quer morrer. O que eu tenho de recado final para esse vídeo é: seja grato. Eu quero ser grata todos os dias pela estabilidade. E não quero mais sentir saudade de mania, de hipomania, e mesmo que eu sinta, eu vou repreender isso, porque a depressão é horrível, eu não desejo isso pra ninguém. Então esse foi mais um Diário Bipolar. Acompanhe aqui todos os meus diários bipolares, que eu conto toda a minha história até os dias de hoje, e acompanhe os próximos diários pra ver o que vai acontecer. Eu acho e acredito que tem muita emoção aí por vir, porque existem coisas novas na minha vida e acredito que isso vai mudar muita coisa. Então não perca os próximos vídeos, porque pode ajudar você também nessa nossa jornada com o transtorno bipolar. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!